Diz assim: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Amém? Marcos capítulo 2, versículo 13. Na semana passada nós falamos sobre do versículo 1 ao versículo 11. Uma apenas que algumas pessoas não estivessem aqui na semana passada, mas posteriormente a gente vai voltar nesse texto de novo, em outra ocasião. Irmãos, os discípulos de Jesus, eles foram escolhidos, todos, de várias classes sociais, de várias ocupações. Deus não está restrito a uma determinada ocupação para chamar as pessoas. Deus usa as pessoas que Ele quer. E muitas vezes chama pessoas que aparentemente nós não chamaríamos, nós não usaríamos. Só que Deus não está preocupado com as classificações, com as classes que a gente coloca nas pessoas. Deus não liga para isso. Porque o homem, na sua essência, só tem duas opções: ou ele busca Deus ou ele não busca. E isso em qualquer classe social: rico, pobre, colhedor de impostos, funcionário público, o mendigo na rua, qualquer situação. Só tem, na verdade, a nossa essência é essa: nós permanecemos assim, os que buscam a Deus e os que não buscam. Os irmãos estão compreendendo? Então, dentre esses que buscam a Deus, ou que têm essa pretensão de buscar a Deus, Deus chama pessoas. E os discípulos de Jesus foram assim, têm exatamente essa característica, né? Algumas pessoas eram familiares de Cristo mesmo, eram seus primos, né? A história demonstra que o próprio João, Tiago, eles eram primos de Jesus, eles eram aparentados. Então, no meio da sua parentela, ele também trouxe pessoas para junto de si, amigos dos seus primos, como Pedro e André, né? Pessoas conhecidas na cidade, como era Levi. No texto paralelo de Mateus, capítulo 9, ele diz que quem foi chamado era Mateus, não era Levi, mas era comum as pessoas darem ou terem dois nomes nessa época. Na verdade, nessa época, os nomes eles eram um nome só. Era muito, talvez a população era pequena e eles eram conhecidos pelo seu genitor ou pela sua ocupação. Era simples. Um dos nomes mais comuns que havia nessa época aqui, era exatamente uma transliteração para o grego do nome Josué. Josué foi um grande general, um grande homem de Deus, e as pessoas davam muito o seu nome para os seus filhos. E a versão grega deste nome é Jesus. Então as pessoas chamavam muito esse nome. Depois do cativeiro da Babilônia, né, a palavra Josué, que era Yehoshua, se transformou em Yeshua e passou para o grego como Jesus. Então, um dos nomes mais comuns que tinha naquela época era Jesus. Era um nome comum. É como se fosse hoje a nossa Maria, é como se fosse hoje o nosso José. Então, as pessoas, eles eles conheciam as pessoas pelo pai, pela mãe, pela profissão que a pessoa exercia. É tanto que toda vez que Jesus aparece na Bíblia, ele é chamado de quê? Não é esse o filho do carpinteiro, né? Esse é Jesus, o carpinteiro, ou então o filho de carpinteiro, o filho de José, né, e de Maria. Então ele era conhecido por esse nome, que era um nome comum na sua época. Mas havia também um costume nessa época de dotar as pessoas de dois nomes, pela relação que essa região se encontrava, dominada por um império, o que possibilitou com que houvesse três línguas. Nessa ocasião aqui, nós tínhamos três línguas
que eram correntes. Uma era só utilizada no serviço religioso dos judeus, que era o hebraico. Ele era uma língua morta, ninguém falava hebraico, somente os rabinos, somente as pessoas que estudavam para ler os textos do Antigo Testamento. Na verdade, as pessoas falavam em aramaico, que é uma língua aparentada do hebraico. Não é bem próximo como é o nosso português ou o nosso espanhol, mas é alguma coisa semelhante. Então é como se o português fosse uma língua morta e eles falassem somente espanhol. O português era lido somente no serviço religioso. Mas a língua corrente comercial da época, a língua internacional inclusive, era o grego. O grego era o nosso inglês de hoje, futuramente o mandarim, o chinês, né? Então as pessoas, e principalmente esses comerciantes, eles falavam, já nasceram num lugar onde as pessoas falavam grego, então eles falavam um dialeto grego, um grego comum. Então possivelmente aqui esse homem, o nome dele original era Levi, né? No outro texto diz que o nome dele não é Levi, na verdade é Mataios. No grego você não vai ler Mateus, é Mataios. Sempre que você for ler o texto grego, está escrito lá Mataios. Jesus chamou Mataios, que é a transformação para o grego de um nome hebraico chamado Matatias. Aí lá no Antigo Testamento você vai ler esse nome várias vezes. Matatias, filho de não sei quem. Matatias era um nome comum. Então ele passou para o grego como Mataios, e nós temos ele com o nosso Mateus. Levi nunca aparece, então quer dizer que o nome Mateus era o nome mais conhecido que ele tinha. Que em todas as listas, com exceção dessa daqui, dos apóstolos de Jesus, ele vai sempre aparecer com o nome de Mateus. Ele vai aparecer sempre com o nome de Mateus. Ele não aparece mais com esse nome de Levi, que também é uma homenagem ao filho de Jacó. Então Jesus chamou vários dos seus apóstolos. A gente entende que essas pessoas já tiveram contato com Cristo, já ouviram a sua mensagem. Quando a gente vai ver a chamada dos apóstolos Pedro, Tiago, João e André, nós vamos verificar que alguns deles inclusive eram discípulos de João Batista. Eles estavam esperando o Messias. Então não é que Jesus chega aqui e faz esse chamado para Mateus sem Mateus nunca ter visto. Isso pode acontecer, mas Mateus já tinha tido contato com Jesus de alguma forma. Só que ele estava no seu trabalho normal, como muitos discípulos, com exceção dos 12, que seguiram a Jesus e continuaram com o seu trabalho normal. Os irmãos estão entendendo? Essa chamada aqui é uma chamada para viver o ministério itinerante, de forma ininterrupta. Havia esses casos em que discípulos eram chamados para permanecer o tempo todo com seu mestre, para aprender o tempo todo com seu mestre. E Jesus vai fundar a igreja. Jesus sabe que ele vai voltar para o céu, então ele escolhe pessoas e ele vai ensinar durante praticamente 3 anos o reino de Deus, vai ensinar a sua doutrina e vai passar essas informações para eles. Isso aqui vocês vão passar para os outros, isso aqui vocês vão passar para os outros. É tanto que o evangelho, inicialmente, ele não era conhecido como evangelho. Quem deu essa palavra evangelho, essa mensagem, foi Marcos. Ele que começa dizendo assim, as boas novas de Jesus, o evangelho de Jesus Cristo no seu livro. Então as pessoas começaram a chamar a mensagem de evangelho. Mas anteriormente a isso, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, vocês vão verificar que os ensinamentos de Jesus eram chamados de a doutrina dos apóstolos. Você vai ler lá. Vocês querem ver lá? Vamos ler. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 42. As pessoas se convertiam e eles precisavam entender. Nós nos convertemos a Jesus. Qual é a mensagem de Jesus? Bom, se Jesus não está mais aqui, quem é que poderia ensinar para essas pessoas a doutrina de Jesus? Quem vocês acham? Quem vocês acham? Os apóstolos, que foram chamados exatamente para isso. E sobre a vida dos apóstolos, repousou uma unção diferenciada da qualquer unção que pode haver sobre nós hoje. Jesus falou para eles que o Espírito teria um ministério diferenciado com eles. Disse, olha, o Espírito Santo da verdade que vai enviar, né, sobre vocês, ele vai fazer com que vocês se lembrem de todas as coisas que eu vos tenho falado. Então, eles tiveram um ministério específico do Espírito Santo para lembrar das expressões, da palavra,
do modo de ser, até a maneira que Jesus sentava, até a maneira que Jesus olhava para as pessoas, ele se lembrava desse olhar. Houve um ministério específico do Espírito Santo sobre ele. Então as pessoas diziam: nós queremos saber sobre Cristo. Iam até quem? Os apóstolos. Versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Era assim que eles viviam. Então, posteriormente, essa doutrina, ela tomou a forma escrita, para que não se perdesse. Ela tomou a forma escrita, e a doutrina dos apóstolos é exatamente o que nós temos aqui nos evangelhos. Posteriormente, nós temos o desenvolvimento doutrinário do Evangelho, trazendo aplicações para a igreja, para a família, para o Estado, para todas as nossas relações com o mundo. E uma pessoa que muito foi utilizada nisso foi o apóstolo Paulo. Depois nós temos algumas outras revelações, combate de heresias. Então nós temos o nosso Novo Testamento. Então essas pessoas foram chamadas de todas as classes sociais. Sobre eles repousou um chamado diferente do nosso. Aí você me pergunta assim: irmãos, é possível hoje haver apóstolo? O que é que vocês acham? É possível hoje haver apóstolo? O que é que vocês acham disso? Primeiro eu quero que vocês compreendam que essa palavra apóstolo, ela, apesar de ser muito bonita e muito chamativa, ela significa apenas enviado, uma pessoa comissionada. Esse é o sentido que ele tem no Novo Testamento. Ele é aplicado, essa palavra, para os apóstolos de Jesus, é aplicado também para missionários. Apóstolo, dessa forma, que foram os 12, nós não podemos ter nenhum. Nós não podemos ter nenhum. Primeiro, porque não foram chamados pessoalmente por Cristo, os que hoje se denominam apóstolos. Segundo, eles precisavam ter um ministério que compreendia uma sequência de eventos. Eles precisavam presenciar uma sequência de eventos, desde o ministério de João Batista até a ascensão de Cristo ao céu. Essa era a característica de um desses apóstolos. Posteriormente, houve um chamado fora de tempo, o apóstolo Paulo, e para que ele fosse se autenticar no seu apostolado, Deus lhe deu pelo menos 3 visões. Jesus apareceu para ele pelo menos 3 vezes, para o comissionar, para o direcionar. Então esse chamado, essa manifestação própria de Jesus, é como que substituísse aquele tempo que o apóstolo Paulo perdeu, que ele não andou com Jesus. Então Jesus faz isso. Então o apóstolo hoje teria que ter essa característica, de ter recebido o chamado próprio, o chamado pessoal de Jesus. Um apóstolo nesses termos, os irmãos entendendo? Como esses aqui hoje. Em contrapartida, algumas pessoas eram tão importantes na igreja primitiva, eles tinham um ministério tão significativo, que eles também foram chamados de apóstolos. Inclusive parentes do apóstolo Paulo foram chamados assim de apóstolos, mas com o sentido de missionário, com o sentido de ser enviado, com o sentido de ser um fundador de igreja. Hoje nós não temos pessoas chamadas especificamente assim, mas algumas pessoas realizam o trabalho de um apóstolo. Não, aqui no nosso país nós temos uma dificuldade muito grande de entender essas coisas. A gente mistura muito o título com a função. O apóstolo, ele fundava a igreja e ele tinha esse objetivo. Ele era uma espécie de um missionário. Ele não cuidava bem de igreja. Ele não era bem um pastor de igreja. Ele tinha uma supervisão bem mais ampla. Ele fundava a igreja, ele treinava pessoas, essas pessoas iam cuidar da igreja e ele ficava numa supervisão. E o trabalho deles era muito mais amplo do que uma simples congregação, uma simples igreja, como as pessoas têm hoje. Os irmãos estão entendendo? Mas lá na frente a gente vai voltar sobre isso, tá? Passando para o versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque esses eram em grande número e também o seguiam. Eu queria que vocês compreendessem que toda vez que o Evangelho faz menção à chamada de Mateus, ele menciona um banquete depois, uma festividade. Há uma reunião feita depois disso. Publicando era quem? Aí vai explicar. Olha, toda vez que a gente vê a chamada de Mateus, é como se ele tivesse feito um banquete, uma reunião, para celebrar aquele chamado
amigos, né, e convida Jesus para trazer a mensagem, vamos dizer assim, é como se fosse um culto familiar. Só que havia um monte de gente, e dessa classe social aqui também, chamados os publicanos, eles seguiam a Jesus, eles obedeciam a Jesus. Na verdade, alguns desses publicanos foram receber a mensagem de João Batista. Eles foram até João Batista, quando João Batista estava pregando no deserto, eles foram lá também. Então alguns deles passaram a seguir Jesus. Quem eram esses publicanos? O Império Romano, quando chegava em um determinado lugar, ele estabelecia, né, para os judeus ele estabeleceu assim: a gente não muda muitas coisas dos judeus não, eles têm uma religião aí que é meio exclusiva, a gente não vai interferir nos textos deles, já teve guerra nessa nação porque alguém tentou queimar as escrituras, então a gente deixa aí, a gente mantém domínio sobre a vida deles de longe, e a gente vai cobrar impostos, porque Roma estabelecia legiões em regiões próximas aqui como Cesareia, tinha soldados aqui andando em Jerusalém, né? Então os judeus odiavam os romanos, os soldados, principalmente porque os romanos eles usavam escudos, e nesses escudos tinham desenhos de águias que representavam seus deuses, e para eles era uma abominação, né? Como se fosse uma profanação. Toda vez que passava um soldado romano, um pretor romano, um magistrado romano, para eles era um sinal de humilhação. Então tem que haver os cobradores de impostos, tem que haver os cobradores de impostos. E toda vez que um grande império ele está se expandindo, ele precisa de pessoas nativas, que conheçam a língua, que conheçam os costumes, para ajudar na administração. O Império Persa estava explodindo no mundo, conquistou o mundo inteiro, vamos dizer assim, o mundo mediterrâneo inteiro ele estava sob o seu domínio. Como nós vamos administrar esse tanto de província? No livro de Esther diz que eram 127 províncias. A gente pega pessoas, né, que falam a língua deles, a gente vai ensinar os nossos costumes, vai ensinar para eles a nossa língua, né? Na verdade, eu estou falando no contexto aqui do Império Babilônico. O Império Persa depois dominou o Império Babilônico. Nesse contexto aí que vocês se lembram que alguns jovens que foram trazidos cativos da Babilônia foram chamados para aprender lá no Palácio do Rei, vocês estão lembrados? No livro de Daniel, vocês pegam nobres, pessoas da linhagem real, e nós vamos trazer essas pessoas e vamos dar autoridade para eles. Eles vão ser administradores também. Nós precisamos dessas pessoas para nos ajudar a administrar o império. Dentre esses, nós temos os 4 mais famosos, né? Que é Daniel, e aí foi dado os nomes babilônicos para os amigos dele, né? Que era Ananias, Matatias, tinha outro lá, né? Foi dado Sadraque, Mesaque e Abednego. Misael e Azarias e o Daniel. Então, irmãos, olha só, nessa época que o Império Romano precisa de pessoas também, ele precisa de ajudantes, e alguns judeus se aproximaram dos romanos e receberam essa função de serem cobradores de imposto. Eles precisavam passar uma determinada porcentagem para Roma. Só que o que é que acontecia? Vamos dizer assim, Roma diz: olha, você precisa passar por cada peixe que você cobrar o imposto, você precisa passar 20 centavos. Vamos dizer assim, você precisa passar para Roma 20 centavos. Então eles calculavam, né? Não, peraí, se Roma precisa de 20 centavos, então eu vou acrescentar um pouquinho mais nesse peixe que eu vou cobrar. Então o imposto acabava ficando um pouco salgado, vamos dizer assim, para as pessoas. E hoje vocês acham bom pagar imposto? Sim ou não? Vocês acham bom pagar o imposto? Agora imagina uma nação extremamente religiosa que matava por questões pequenas, que até hoje vocês veem a crise que é no Oriente Médio, como as pessoas encarnam a religião. Não é igual aos ocidentais, eles dão a vida, eles se entregam. O que a gente imagina uma nação religiosa como era essa daqui, né? Como era essa nação aqui, dominado por um império pagão, por um império romano pagão, que tinha os seus deuses. Um dos deuses principais de Roma era Marte,
de onde vem as nossas artes marciais, de guerra, né? Eles gostavam muito desse Deus chamado Marte. Então imagine esse povo. Agora imagine a situação, você ser cobrado por judeus que estão ajudando esse império contra a sua própria nação. O que é que vocês acham? Esse povo seria bem visto pela população ou não? O que é que vocês acham? Eles eram considerados traidores da nação. O nome deles aqui deriva exatamente desse públicos, né? Publicanos. Eram essas pessoas que estavam a serviço do Império Romano, que tinham ligação com o Império Romano. Eles eram judeus chamados publicanos. Esse povo era odiado pelos seus judeus contemporâneos. Então as pessoas diziam, esse tipo de pessoa não pode ser salva. Você não come com prostituta, você não pode comer com ladrões, você não pode comer com samaritanos e nem tampouco com esses publicanos. Esse povo não serve para nada. Eles traíram a nação. Os irmãos estão compreendendo? Até aí os irmãos estão entendendo? Então, aí chega Jesus, chama um publicano. Jesus chamou um publicano para ser o seu apóstolo. Esse publicano chama outros publicanos. Além daquela multidão de pessoas que seguiam Jesus, que tinham gente de tudo quanto é tipo lá, ex-endemoniados, ex-prostitutas, adúlteros, gente de tudo quanto é tipo, ainda havia essa classe odiada. E reuniu-se lá, e Jesus está comendo com eles. Jesus está conversando com eles. Jesus está ensinando para eles, né? Os fariseus então chegam, os escribas dos fariseus, e diz assim, vendo comer com companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe com os publicanos? Por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Olha, irmãos, havia uma regra, hoje nós não conseguimos compreender, para vocês entenderem. Mas para o judeu ortodoxo e religioso, um judeu ortodoxo e religioso, esse tipo de conduta era proibida. Um rabino nunca se sentaria à mesa com um publicano. Para eles era como se fosse considerado uma maldição. Para eles é como se fosse considerado uma traição. Então eles esperavam as pessoas mudarem de vida, eles esperavam as pessoas terem uma nova conduta, passarem a seguir aqueles procedimentos rabínicos, para a partir daí eles terem uma amizade com essas pessoas. Jesus inverteu essa ordem. Jesus entendia que ele precisava ir aonde estavam os doentes. Ele fala aqui, tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim o quê? Vem chamar o quê? O Filho de Deus nasce numa época em que a melhor religião do mundo, vamos dizer assim, a melhor religião do mundo, que é derivada da palavra de Deus, estava extremamente corrompida. Ninguém entendia mais nada sobre Deus. Ninguém compreendia nada sobre o amor de Deus. Havia guerras. Os líderes religiosos usufruíam dos dinheiros das viúvas e faziam oração em troca. Olha que coisa interessante. Parece que nós estamos falando no século XXI, sim ou não? Então eles utilizavam o dinheiro das viúvas, se achavam mais santos do que as outras pessoas, não tinham nenhum receio em mandar espancar alguém que fosse contra a sua visão de ministério, e não tinha receio nem de mandar matar alguém se perturbasse nessa sua visão religiosa. Por isso que vocês compreendem que Jesus foi morto, vamos dizer assim, pela melhor religião e a guerra. O que vocês acham disso? Jesus foi morto pelos representantes, vamos dizer assim, da melhor religião que poderia haver. Os únicos no planeta Terra que tinham acesso à palavra de Deus que estavam ali foram eles que crucificaram Jesus. Para vocês verificarem até que ponto nós podemos chegar em nossa vida religiosa
destituída de amor ao próximo. Até que ponto nós podemos chegar de uma vida baseada apenas em preceitos, apenas em ordenanças, em apenas alguns conhecimentos, apenas em algumas teorias? Foi isso, irmãos, que Jesus veio mostrar. Estava tudo podre. Ele falou exatamente com essas palavras: o coração de vocês é como um sepulcro caiado. Então havia toda essa situação. Então Jesus senta com os pecadores, e nós devemos trazer uma aplicação para a nossa vida prática, porque algumas pessoas gostam de frequentar os lugares onde geralmente os pecadores se reúnem, né? O ser humano, ele não vive só, ele não vive isolado. Ele é um ser social, ele só consegue se completar na sua inteireza quando ele se relaciona com o outro. Jesus sabe disso, Deus sabe disso. Para isso ele formou a igreja. Irmão, seja qual for a cabeça da pessoa, se a pessoa diz que a igreja com um templo grande, ela traz desvantagens para o crescimento espiritual, que é melhor a igreja em casa, funcionando de casa em casa, tem todas essas visões. Uma coisa é certa, é que não tem como nós sermos crentes sozinhos. Não tem como nós sermos crentes sozinhos. Está entendendo? Pode ser um grupo até pequeno, pode ser um grupo maior, mas nós não podemos ser crentes sozinhos. Nós precisamos nos reunir, porque nós não podemos viver sozinhos. É uma certa lógica. Alguém aqui vive sozinho, irmão? Quem aqui vive sozinho? Quem aqui que não fala pelo menos com umas 20 pessoas todo dia? Quem aqui que não fala pelo menos com umas 20? Quando a pessoa se isola, quando a pessoa sai do convívio social, nós precisamos ir atrás para observar o que é que está acontecendo, porque há algum trauma na convivência, há algum problema que não está deixando a pessoa pensar direito, mas o ser humano é um ser social, tá bom? Então os pecadores também se reúnem. Os pecadores também se reúnem. A amizade é nada mais, nada menos que duas pessoas buscando um objetivo comum. Então, se tem pessoas que gostam de dançar, vai ter uma comunidade formada para isso, sim ou não? Se alguém gosta de beber, ele vai encontrar uma comunidade onde ele gosta de beber, não é assim? Se alguém gosta de fumar maconha, ele vai encontrar uma comunidade onde as pessoas fumam maconha, sim ou não, irmão? Se a pessoa gosta de invocar os mortos, ou acha que está certo invocar os mortos, ele vai encontrar uma comunidade onde ele vai invocar os mortos também. Então, tudo nesse mundo você vai encontrar uma comunidade. A igreja, e Jesus quer que seja uma comunidade onde as pessoas buscam a Deus, vocês estão entendendo? Em que ela se afasta dos princípios do mundo e que ela busca a Deus, mas é uma comunidade também. Eu queria que vocês entendessem bem isso, porque algumas pessoas dizem assim, que nós não podemos ir aonde essas comunidades estão, aonde esses pecadores estão. Na verdade não é isso. Nós precisamos ir onde os pecadores estão, mas para levar uma mensagem de transformação, para pregar a palavra de Deus e não para comungar com aquelas práticas que são feitas ali. Porque quando nós comungarmos com aquelas práticas ali, nós já não estamos mais com o objetivo de pregar o Evangelho. Nós estamos pecando mesmo, abertamente. Os irmãos estão entendendo? Algumas pessoas dizem, mas Paulo diz assim, eu fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Então o que acontece? De vez em quando eu vou lá no bar, eu tomo minha cachaçinha, de vez em quando eu vou lá na minha boate, eu danço aquela música dos anos 80, porque eu me fingindo de fraco, eu vou ganhar os fracos. Não tem nada a ver. Sabe qual era a fraqueza que o apóstolo Paulo está dizendo? Certa vez chegaram para ele e disseram assim, olha, Paulo, o povo está dizendo aí que você não cumpre nada da lei. Os irmãos de Jerusalém, os crentes de Jerusalém, que eram judeus, que passaram a vida inteira cumprindo os rituais do Antigo Testamento, eles passaram uma grande parte da vida deles, eles ainda continuavam, irmãos, praticando as coisas do Antigo Testamento. Foi uma dificuldade muito grande, né? Demonstrar que as pessoas, alguns rituais do Antigo Testamento não eram mais aplicáveis à igreja. Então o que acontece? O apóstolo Paulo chegou uma vez em Jerusalém e disseram para ele o seguinte, o povo diz aqui que você não pratica mais nada da lei, que você é contra a lei. Mas faz o seguinte, pega esse dia, deram dinheiro para o apóstolo Paulo, diz assim, tem 4 irmãos aí que vão cumprir um voto lá no templo, então você paga para eles, aí quando você pagar, o povo vai dizer assim, não, ele cumpre os rituais do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo sabia que aqueles rituais não tinham nada mais a ver com ele.
sabia que aquilo ali não significava mais nada na vida dele, aquilo ali não levava ele à salvação, não tinha mais nada, mas ele foi lá e pagou. Sabe por quê? Diz assim: o povo pensa que eu sou judeu, ou o povo vai pensar que eu ainda cumpro a lei, e vai ter mais uma abertura. Eu vou conseguir conversar com eles, eu vou conseguir ganhar eles. Daqui a pouco eles estão compreendendo isso aí e amadurecem na fé. Esta é a fraqueza do apóstolo Paulo. Os irmãos estão entendendo? Ele ia para uma região onde havia uma grande comunidade de judeus, e os judeus ali eram aguerridos, eram judeus extremamente dedicados. Ele vai levar um missionário, ele vai levar uma criança de 16 a 17 anos, que é Timóteo, né? Mas o pai dele era grego, já tinha essa restrição. A mãe dele era judia, o pai dele era grego. O povo dizia: essa mensagem desse jovem a gente não vai aceitar, não. Ainda mais o homem não era circuncidado, conforme o costume dos judeus. O que foi que o apóstolo Paulo fez? Pegou Timóteo, né? Deve ter conversado com ele, porque não é fácil. Não sei se havia anestesia naquela época, mas cortar, né, o prepúcio, e aquele courinho que cobre a cabeça do órgão masculino, do órgão reprodutor masculino, não é fácil cortar aquele courinho e ficar. Mas conversou com Timóteo e fez esse trabalho. É hoje que a gente chama de operação de fimose, né? Algumas pessoas têm alguma dificuldade e eles vão no médico e fazem a operação de fimose. E ele cortou, né, fez essa operação, circuncidou Timóteo. Onde Timóteo chegava, ele é circuncidado, ele é circuncidado. Olha, o apóstolo Paulo foi um dos que mais pregou que a circuncisão não tem mais valor nenhum. Isso agora não simboliza quem é santo, quem é salvo, que é a circuncisão do coração. Ele falou isso várias vezes nas suas epístolas, mas ele fez isso para que ele tivesse apoio das pessoas em ajudar Timóteo, né, em receber a mensagem de Timóteo. Isso é que é fraqueza, segundo a visão do apóstolo Paulo, irmãos. É você se submeter a um ritual do Antigo Testamento que não fazia mais diferença agora com a nova era que Jesus veio trazer. Os irmãos estão entendendo? A fraqueza do apóstolo Paulo não é praticar pecado, não, irmão. A gente pensa que o apóstolo Paulo está falando: o filho de fraco é ficar pecando. Não tem nada a ver. Quem peca precisa se arrepender. Quem peca precisa buscar a Deus, pedir perdão a Deus, se voltar para Deus com todo o coração, senão pode até se arrebentar espiritualmente, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Então a gente não vai para os pecadores para pecar junto com eles, não. A gente vai para levar uma mensagem. Aí agora, irmão, se o pecador me chamou para fazer uma reunião lá em casa, o que é que eu vou fazer? Qual é o objetivo dessa reunião? Não é porque assim, lá vai ter uma festa, aí vai estar todo mundo dançando nessa festa, e aí você pode até dançar também. Não, irmão, esse tipo de conduta não vai condizer com a nossa realidade, com o nosso objetivo. Mas o que é que você quer nessa festa? Não, eu quero que eu vou reunir minha família e pregue. Pode ser onde for, irmão. Não, eu me reuni aqui, eu sou um cafetão, eu tenho aqui 30 prostitutas aqui ao meu mando. Eu vou reunir essas 30 prostitutas lá do prostíbulo. Você vem pregar a palavra de Deus? Pode pregar a palavra de Deus, irmão. Se o objetivo é esse, você pode ir onde for. Você pode ir onde for pregar a palavra de Deus, pode ir, porque os pecadores precisam. Agora, participar daquela conduta, irmão, não dá certo. Os irmãos estão entendendo? O que Jesus fazia, que toda vez que Jesus reunia, Jesus nunca foi chamado, né, para ir pecar com as pessoas. Jesus era chamado para pregar a palavra. Jesus era chamado para fazer uma refeição, mas todo mundo estava com os olhos esbugalhados para ouvir uma palavra de salvação. Até o chefe dos publicanos, Zaqueu, quando chamou Jesus para ir para sua casa, o objetivo dele não era, né, chamar a atenção de Jesus para alguma coisa. O objetivo dele era saber o que Jesus pregava. Ele queria entender a mensagem de Jesus. E Jesus diz: hoje chegou salvação nessa casa. Então, se é para nós pegarmos a palavra de Deus, não existe um lugar no mundo onde a gente não possa ir. Agora, para participar daquele tipo de conduta pecaminosa que pode ser praticado no lugar, aí nesse ponto, irmãos, a Bíblia fala para a gente se afastar. Amém? Os irmãos compreenderam? Continua válido o princípio do Antigo Testamento, que o justo ele não anda segundo o conceito dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, porque nós somos pecadores também. Se nós ficarmos no meio de pecadores sem levar a mensagem de Deus, sem um objetivo espiritual, a gente acaba fazendo besteira também. Tem muita gente que já caiu espiritualmente por não respeitar esses princípios. Que alguém me chamou, é para pegar a palavra de Deus, vá, pregue a palavra de Deus, Deus vai fazer a obra, né? Não é que a gente vai ficar se metendo em meio de tudo quanto é coisa alheia aí para ficar praticando pecado. Os irmãos compreenderam? Então,
Deus abençoe os irmãos. Semana que vem a gente continua.